Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. O mês de julho está acabando, junto com o breve recesso parlamentar brasileiro de 15 dias, que começou na semana passada, na segunda-feira passada, né? Rola a Olimpíada na outra tela, né? Com disputas, com competições de madrugada, e eu, particularmente, que gosto de futebol, né, que sofro com o meu time, que é quase um ex-time, um ex-clube, né, o Santa Cruz, que está se dissolvendo, né, rumo à Série D. Acordei para assistir o Jogo do Brasil às 5 horas da manhã, né, mas estamos aqui para falar de política, democracia, deterioração da democracia brasileira, sinais evidentes de que isso vem acontecendo, e trouxemos como convidado especial, né, o jornalista João Gabriel de Lima. Né? Bom dia, João Gabriel. Bom dia, Eumano. Bom dia, Lula. Bom dia, Eumano. Grande prazer aqui estar com vocês. Eu acompanho aqui o Sua Excelência o Fato, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com vocês dois em outras redações por aí, pelo Brasil, e era muito legal ter vocês como companheiros de redação, muito legal ter vocês aqui de novo, aqui para a gente conversar nesse programa. João, é um prazer tê-lo conosco. Né? O João Gabriel está em Lisboa, onde cumpre uma temporada acadêmica, fazendo um doutorado, né, João, em ciência política, né? E foi autor, né, de um artigo que precisa ser lido com atenção, publicado na revista Piauí, nessa edição de julho, né? O título é No Pior Clube, né? Como o Brasil se aproxima da Liga das Democracias que se deterioram, né? E ele traça um caminho, né, nesse texto, né, muito bom, como sempre, o João. Quando eu comecei na Veja, em 1990, né, o João Gabriel já estava lá na editoria de cultura, né, dono de um dos textos, né, mais precisos ali, mais profundos, e me causava inveja quando eu chegava do Recife para fechar, né, matéria em São Paulo, reportagens em São Paulo, e via aquele pessoal da editoria de cultura, o João Gabriel e o Rinaldo Gama também, né? Eu só conseguia enxergá-los por trás dos livros, né, João? Né? Então, o apanhado, né, que você faz aqui mostra que o Brasil está, por indicadores, inclusive, que medem a qualidade da democracia, o Brasil figura como uma nação que vinha de uma democracia eleitoral, né, com num processo crescente de transparência das instituições, de participação popular em decisões, né, de mídia independente, jornalismo independente, um sistema de controle da democracia, e que isso, a partir do fim do governo Dilma Rousseff, segundo esses indicadores, já no período do Temer, e se acelera com o Bolsonaro, a democracia brasileira se deteriora a ponto de causar uma preocupação internacional e ser comparada, né, aos regimes autocráticos já instalados de maneira clara e definitiva em países como Polônia, Hungria, e comparado também ao processo da Turquia e da Índia, que deixou de ser uma democracia eleitoral e agora já é considerada claramente como uma autocracia, com uma destruição de instituições como a imprensa e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que também foi cerceado na Hungria e na Polônia, né? E que foi desmontado com as suas ferramentas de contenção desses avanços democráticos. João, o Brasil caminha para se tornar uma ditadura?
Pois é, isso é uma pergunta difícil de responder. Acho que não há uma resposta nesse momento, mas uma coisa que a gente pode dizer é que o Brasil está tendo uma deterioração da democracia, que é o que os especialistas chamam de autocratização. Né? Tentar só dar um contexto rápido sobre isso. Até contando uma historinha, eu tive na Tailândia de férias em 2016, se não me falha a memória. Estava lá de férias, na Tailândia, Bangkok, uma cidade linda, cosmopolita, parece o filme Blade Runner, né? Aquelas coisas de muito telão, muito trem aéreo, e todo mundo comendo espaguete na rua, né? Bem Blade Runner mesmo, né? E uma cidade legal, interessante e tal. E o hotel, no país cosmopolita, com um monte de emissora de TV do mundo inteiro, a cabo, não sei o quê. A gente que é jornalista, a gente é viciado em notícia, né? Então, mesmo nas férias, você fica acompanhando os telejornais, CNN, BBC e tal. Aí, um dia eu acordo, ligo a televisão e não tinha o jornal, não tinha os canais mais. Os canais tinham sumido, os canais internacionais. E no lugar dos canais, você tinha um logotipo do exército tailandês. Aí eu fui perguntar lá no hotel, o dono do hotel era um inglês, né? E eu fui perguntar o que aconteceu. Ele falou, acabou de ter um golpe militar aqui na Tailândia. Eu fui olhar na rua, tinha uns tanques na rua. Era golpe militar mesmo, né? Eles tiraram do ar todas as emissoras de televisão para não transmitir notícia, colocaram tanques na rua, derrubaram o governo provisoriamente, estão lá até hoje, né? Mas é provisoriamente entre aspas, né? E ali aquilo é um golpe militar clássico, né? Teve outro agora, um golpe militar clássico, que a gente viu em Mianmar, né? Um golpe militar esse ano lá. Essa coisa do golpe militar, você acaba com a democracia de uma hora para outra, é uma coisa que, de acordo com a literatura acadêmica recente, as pesquisas e tal, não tem acontecido mais no Ocidente. E o caso da Tailândia, o caso de Mianmar, são grandes exceções. Mas, em geral, não se faz mais isso. Não se chega alguém lá e vai lá e dá um golpe. Acaba com a democracia, a partir de agora é uma ditadura, tanque na rua e tal. Não acontece mais por quê? Porque quando isso acontece num país, esse país se torna meio um par internacional. Ele perde acordos comerciais internacionais, todo esse mundo globalizado, ele não tem incentivo para um golpe militar. Porém, como a gente tem visto, e vários livros saíram sobre isso, né, os autocratas continuam aí, né? Você continua tendo pessoas, políticos nos países que defendem um governo autocrático, que são contra a democracia. E aí, qual que é o padrão? Já tem estudos, já tem um padrão do autocrata, né? O autocrata, ele chega ao poder pelo voto, ele é eleito, ou seja, dentro da democracia, ele usa as próprias armas da democracia para se proteger, porque afinal ele é um cara eleito pelo voto, né? Então você só pode tirar via impeachment ou várias outras coisas da democracia, mas esse autocrata ele corrói a democracia por dentro, e ele vai concorrendo aos poucos em velocidades diferentes, né? Cada país tem uma história para contar, mas tem um padrão, que é o que eu conto um pouco na revista, né? E esse padrão é o seguinte, aí o que acontece hoje, né? Você sempre teve muitos institutos internacionais que estudam qualidade da democracia. O que hoje é mais respeitado no mundo acadêmico é o que chama VDEM, Varieties of Democracy. Ele é um instituto fundado simultaneamente em umas universidades americanas e suecas. Ele hoje é sediado na Suécia apenas por uma razão de patrocínio, porque os governos dos países nórdicos são os principais financiadores desse instituto. E esse instituto, ele mostra o seguinte, para monitorar a deterioração da democracia, não basta você olhar aquelas coisas institucionais que a gente olha, judiciário independente, independência dos poderes e tal, mas você tem que ir dar um passo atrás, porque o autocrata ele começa a deterioração atrás com uma certa deterioração do próprio ambiente democrático. Então, é aquele autocrata que começa por desmerecer as instituições, desmerecer a própria ideia de democracia, tentar que um poder se sobreponha ao outro, prejudicando o equilíbrio de poderes, atacando a imprensa livre, atacando as instituições acadêmicas, e isso seria um primeiro momento, né? Aí um segundo momento aí você efetivamente censura a imprensa, efetivamente você censura o pensamento acadêmico, efetivamente você interfere no judiciário, e aí, no passo seguinte, você cria uma situação que, mesmo dentro de uma democracia formal, não existe mais democracia, que é o que aconteceu na Hungria. Por que não existe mais? Quer dizer, a Hungria tem eleição? Tem eleição. Agora, você mudou tanto a lei eleitoral, você colocou tanta gente no judiciário
que apenas responde a você e não às leis do próprio país, que praticamente é impossível você eleger alguém que não seja o próprio autocrata ou alguém do próprio partido autocrata, né? Então, esse é o processo de autocratização. Como você bem disse, Lula, isso aconteceu na Hungria. Na Hungria é o grande caso, né, o Viktor Orbán. Viktor Orbán é o ídolo dos autocratas, de acordo com o professor meu, Antônio Costa Pinto, né? A turma do Trump adorava o Orbán, porque o Orbán ele conseguiu fazer esse negócio de um jeito muito esperto. Ele chegou lá, eu entrevistei a Ania Applebaum, que escreveu um livro sobre autocracia. Ela falou, o Orbán é um cara inteligente, fala inglês perfeito, vai para Bruxelas, vai para a Comissão Europeia, e ele sabe que é ruim para ele sair da União Europeia, porque a Hungria depende da União Europeia. Então ele vai mudando as leis devagarzinho, muda a Constituição aqui, muda a Constituição ali, de forma que é difícil... Sempre sem rasgar a Constituição, sempre com aquela... contornando, né, e criando... ou seja, ele não pôde trocar os 11 ministros da Suprema Corte, então ele ampliou, ele mudou a forma de nomeação de ministro da Suprema Corte, uma pequena alteração legislativa, e ampliou de 11 para 15, e aí indicou 4 amigos dele, inclusive gente sem formação jurídica. Né? Amigo de escola. Isso, amigo de escola. Amigo de escola. Então, para ver a que ponto se chega, né? Então, ali você tem um processo de autocratização muito clássico, né? Aí, o que diz todos esses estudiosos do Videm, essas pessoas que estudam hoje deterioração de democracia, mostram que tem esse padrão que eu falei. Dentro desse padrão, o Brasil, como é que está o Brasil? O que deu susto na gente que é brasileiro, né, ao ver o último relatório que saiu esse ano, é que o Brasil está entre os países que mais perdeu nota. Essa é a notícia ruim, a gente perdeu muito nota, principalmente por essa deterioração do ambiente democrático. A gente perdeu muita nota, por exemplo, em relação à liberdade acadêmica, porque você tem um ataque à academia, o ataque ao conhecimento dentro do Brasil. Então, a notícia ruim, a gente perdeu nota. Notícias boas, a nossa nota era alta. Isso é muito interessante. Eu conversei com um brasileiro que estuda democracia, o professor Fernando Bizarro, em Harvard. Ele foi um dos primeiros caras que trabalhou no projeto do Videm. Então, ele analisa muito isso, né? E ele mostra que o Brasil, entre as democracias jovens, era uma das democracias com nota melhor, porque a gente conseguiu, com o movimento da sociedade civil, né, do qual a nossa geração, nós três aqui, que temos uma idade mais ou menos parecida, nós participamos disso, né? A gente era adolescente, foi para a rua pedir democracia, aí virou jornalista, daí a gente usufruiu da liberdade de imprensa para denunciar. O Lula teve um papel super importante na descoberta dos escândalos de corrupção do governo Collor, foi um grande momento da democracia brasileira. Então o Brasil sempre teve isso, sociedade civil vibrante, vai para a rua, restitui a democracia, escreve uma Constituição em 88, essa Constituição é elogiada porque essa Constituição aumenta a participação política da sociedade civil, cria um monte de mecanismos, a gente tem imprensa livre, vibrante, as pessoas vão para a rua quando querem, tá? Às vezes tem repressão, o que é horrível, mas de uma maneira geral, respira-se liberdade, respira-se democracia. Então o Brasil sempre teve nota alta nos rankings, né? Então a gente partiu de um patamar alto e caiu nesse patamar. Estamos longe da Hungria, estamos longe da Polônia, estamos longe da Turquia, mas isso é um grande ponto de atenção. E aí, uma coisa que é interessante, só para encerrar talvez esse primeiro raciocínio, eu acho que é o seguinte, existem estudos mostrando a velocidade com que as democracias se deterioram, né? E varia de país para país. Por isso que é importante estar sempre vigilante, né? Então, você teve um processo de deterioração na Hungria que chegou nesse resultado horrível, na Turquia também. A Polônia é uma briga na Polônia, né, que é o país da Ania Applebaum. Ela é casada com um polonês, ela é americana, mas ela é casada com um polonês. Porque a Polônia é um país que tem uma tradição democrática também. Mas governos autocratas estão corroendo, mas as pessoas ainda vão para a rua e se manifestam. Então, você tem ali uma coisa. E tem países como Equador e Coreia do Sul que tiveram uma deterioração democrática e reverteram essa deterioração democrática, né? Então, você teve uma reação da sociedade civil, uma reação das instituições. Então, não é, aí, terminando a resposta à tua pergunta, não é, graças a Deus, né, graças ao povo e às democracias, às instituições, não é uma coisa determinista.
começou, vai acabar na ditadura. Na Hungria, você começou e terminou nessa autocracia eleitoral. Na Índia, né, que é um caso que a gente pode até discutir mais, foi para a autocracia eleitoral uma coisa trágica, né? É a maior democracia no mundo em número de eleitores, né? Agora, Equador saiu, Coreia do Sul saiu, o Brasil está resistindo. Agora, o ponto que eu queria deixar de reflexão, que eu acho que é muito importante, o outro estudioso, Yasha Monk, que é o autor daquele livro sobre populismo, O Povo contra a Democracia, ele mostra o seguinte: quando você reelege o autocrata, você está dando um aval para aquele início de processo de autocratização. Então, a Índia, ela não era uma autocracia eleitoral no primeiro mandato do Narendra Modi. Aí o Narendra Modi é reeleito, piora muito a situação, né? Então, tem vários controles, instituições, sociedade civil, que no Brasil são fortes, e tem um controle, talvez seja o mais importante de todos, que é o próprio povo na urna, né? O povo vai lá e ele vota contra o autocrata. Isso aconteceu um pouco no Equador, na Coreia, agora nos Estados Unidos, e a gente tem uma eleição que vem aqui no Brasil, né? Então depende muito do povo chegar lá e dizer, não estou gostando disso. Agora, se o povo chega e diz, eu estou gostando disso, é um problema, que foi o que aconteceu na Índia, né? Você está aqui, você não está mandando, mas está sugerindo, né? Fala, Eumano. João Gabriel, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer. Revê-lo. Ô Lula, só falando aí do texto do João Gabriel, eu tenho a honra de ter uma resenha do meu primeiro livro, do Operação Araguaia, escrita pelo João Gabriel, 8 páginas da revista Veja, escrita pelo João Gabriel. Ótimo livro. Acho que eu posso colocar no meu currículo aí essas 8 páginas aí escritas pelo João Gabriel. Muito bom, uma resenha em 8 páginas espetacular, né? Com chamada na capa. Olha só, João Gabriel, acho que você chegou no ponto aí que, assim, então nós temos, você está analisando, desculpa, eu não li seu artigo, mas assim, você analisa esses países onde já estão instalados regimes, presidentes que têm esse viés autocrático. Ao mesmo tempo, você tem, vou dizer, não são apenas essas pessoas, nem somente esses países. Esse ambiente autocrático, ele está meio que espalhado pelo mundo em maior ou menor dimensão. Em alguns lugares isso chega a ter presidente da República, em outros lugares você não tem presidente da República. Não chegou ao poder ainda. No caso dos Estados Unidos, acho que é um caso muito interessante, porque houve, entre o mais poderoso dos países, tinha um presidente nessa vertente de destruição, vamos chamar assim, de maneira simplificada, da democracia. Você acha, pelo que você tem visto, fora esses países onde já foi identificado esse fenômeno, fora esses países, tem por aí outros ovos de serpente aí espalhados pelo mundo que nós ainda não detectamos? Como é que está esse cenário mundial? Porque nós temos esses presidentes em evidência, esses regimes. Mas há algo mais em gestação mundo afora? Pois isso é uma ótima pergunta e sim, existe. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante, que é dentro das democracias, você tem partidos que não necessariamente defendem a democracia. Isso, exatamente, de uma certa maneira, faz parte da democracia, né? Nas democracias. Não estou falando de ditaduras, né? A gente falou aqui de autocracias eleitorais, existem ditaduras mesmo. Nicarágua é uma ditadura, né? Nicarágua acho que o ovo da serpente já foi chocado há muito tempo, né? A gente falou aqui que na Tailândia teve o golpe militar, os caras tiraram a CNN do ar e botaram o logotipo do governo. Na Nicarágua, uma rádio independente, o cara estava falando na rádio, vai a polícia do governo e prende os caras no ar. Prende, leva para cadeia, né? Então aí é uma ditadura. Acho que prenderam 5 candidatos a presidente lá, se eu não estou enganado, agora, nesse Nicarágua, né? Isso. Sim. Uma ditadura cujo ditador tem origem num movimento revolucionário de esquerda. Você falou de revoluções, nós estávamos nas universidades, eu, né, que sou o mais novo aqui, tá? Pelo menos, vocês talvez já tivessem saído, mas nós tivemos colegas que foram colher café na Nicarágua para ajudar, né, a Revolução Sandinista, né? E, no meu caso, por exemplo, tive a intenção de até ir, né? Claro, acabei não indo, né? Mas isso no período do Ortega,
como líder revolucionário e que se converteu num ditador clássico e sanguinário, como os demais ditadores, né, da América Central dos anos 50. Sim. Desculpe, João. Não, Só para... Ele é um cara da Revolução Sandinista, né, apoiada por tantos intelectuais, né, um dos meus escritores favoritos, né, a gente que gosta de literatura aqui, estava lembrando lá da parede de livros, lá na Veja, né, o Júlio Cortázar, ele escreveu um livro, Nicarágua Tão Violentamente Doce, falando sobre a Revolução Nicaragüense como uma coisa importante. Hoje é uma ditadura, quer dizer, ali tem aquelas categorizações, né, que a gente falou que o Videm fala que são 4 categorias, né, que é a democracia liberal, que é o melhor de todos, onde todas as instituições funcionam e tudo está uma beleza, democracia eleitoral, que é onde estão as democracias que têm eleições, as instituições funcionam, mas tem uma deterioração no ambiente democrático. O Brasil está nessa categoria hoje. Aí depois vira o fio, né, e vai para baixo. Aí você tem a autocracia eleitoral, que é Hungria, Polônia não, minto, Polônia ainda está em democracia eleitoral, mas Hungria, Turquia e Índia foi para lá agora, né? E tem a ditadura mesmo, que é a autocracia pura. Esse é o caso da Nicarágua, por exemplo. A ditadura, o cara nem está fingindo que é uma democracia, uma ditadura mesmo. Agora, esses ovos da serpente, como disse o Mano, a maior parte dos países democráticos, eles têm hoje partidos de extrema-direita, mas a maior parte desses partidos de extrema-direita, eles são partidos de extrema-direita que são pequenos eleitoralmente. Aqui em Portugal você tem um, que é o Chega. O Chega, ele não é tão pequeno até, ele foi terceiro colocado na última eleição presidencial, mas dentro do sistema português que é um parlamentarismo, né, é muito difícil um partido pequeno, fora do sistema, chegar lá e conseguir liderar um governo. Pode, no máximo, e esse partido, o sonho de vários partidos de extrema-direita do mundo, autocráticos, nessas democracias, é conseguir fazer parte de um governo e conseguir, de uma certa maneira, influenciar a agenda. A gente tem na França, né, Marine Le Pen, mas ela, na hora H, ela também nunca consegue, né? Sempre as forças democráticas elas vão se sobrepondo. Agora, o que se cria sempre é mesmo um ponto de atenção, né? A gente precisa ficar de olho. Agora, o que acontece num país como o Brasil, nos Estados Unidos, o Brasil ele tem uma coisa interessante na democracia brasileira, comparado aqui com a democracia portuguesa, por exemplo. Aqui é um voto em lista fechada, né? Então você elege o partido e o partido escolhe quem vai ser o primeiro-ministro e tem uma outra eleição para presidente, mas quem governa é o primeiro-ministro, né? Não tem tanta permeabilidade para novas lideranças surgirem e ganharem e começarem a mandar de uma hora para outra. É mais difícil chegar lá. Você tem toda uma barreira institucional, né? O Brasil é uma democracia muito aberta. O Brasil é uma democracia que o cara pode fundar um partido, ele pode usar rede social, esse partido pode ser pequeno, ele consegue ir lá e chegar, né? E isso é uma coisa boa, porque abre muito para novas lideranças, né? O português olha para o Brasil, ele inveja o fato de você ter tanta gente jovem em postos importantes, governadores jovens, deputados, Tabata Amaral, você tem um índice de renovação muito grande, o que é muito bom para a vibração da democracia brasileira. Mas também você facilita em regimes como o Brasil, tão abertos, em que o populista chega ao poder. Isso que foi o que aconteceu agora, né? E os Estados Unidos é mais surpreendente ainda, né? Porque lá você tem 2 partidos estabelecidos, com checks and balances, burocracia interna, prévias, e o caso do Trump furou todas essas barreiras, né? Que o Mano citou. E por isso que foi um caso que chocou e assustou o mundo, né? Porque a gente teve ali, dentro de uma democracia que tem 200 anos, saudável, sólida, você teve um presidente da República que foi concorrer no Partido Republicano, que tem vários checks and balances, uma grande tradição de defesa de valores liberais, inclusive, né? E você tem um presidente que não é defensor de valores liberais, ele consegue a candidatura e depois ele consegue se eleger, liderando um movimento que, de uma certa maneira, passa por cima de todos os checks and balances do Partido Republicano. Depois, no entanto, os checks and balances da democracia americana tolheram muitas das iniciativas autoritárias do Trump, né?
A gente tem uns economistas, acho que Samuel Pessoa que gosta de dizer que o dinheiro que o Trump precisava para construir o muro no México, né, era menos do que os presidentes brasileiros conseguem colocar no apoio a empresas, né, que o Brasil tem muito subsídio à empresa, né. O Brasil consegue botar muito mais dinheiro subsidiando a empresa, o presidente brasileiro consegue colocar muito mais dinheiro subsidiando a empresa do que o Trump precisava para construir o muro. E ele não conseguiu autorização, né, para ter toda a verba que ele precisava. Então, no fim, os checks and balances da democracia americana conseguiram segurar o autocrata, né? E eu acho que isso é uma coisa que é interessante da gente ver, né? Agora, o importante tem que estar sempre de olho, né? Tem que estar sempre vigilante. Não, João, você toca no artigo num ponto de alerta, inclusive, nós estamos já em período eleitoral, porque um presidente que, ao sentar na cadeira, já pensava na reeleição e se eximiu de ser presidente, de governar, e que agora, nesse processo de tentar ficar na cadeira, ele faz exatamente, ele vai nessa linha, ele retira algumas ferramentas da sociedade civil, das instituições, para promover esses check and balance, e, sobretudo, no teu artigo, você alerta para, na Polônia, o Andrzej Duda, o primeiro-ministro, que vai retirando, vai modificando a sociedade polonesa aos poucos. Na campanha, ele cria um tema falso, né? Um tema que não era um problema para a Polônia, até porque a quantidade, o percentual de imigrantes na sociedade polonesa não é relevante para provocar impactos econômicos, né? Mas ele consegue circunscrever a campanha eleitoral que ele disputou a esse tema e não debate os temas de fundo reais, fundamentais para a sociedade polonesa. Na Hungria, se dá o mesmo. Quando vai se debater, né, a questão dos gays na Hungria, e agora a gente tem esse retrocesso democrático e vira um assunto que contamina, que incendeia a sociedade húngara, né? E o Viktor Orbán, ele coordena, ele pauta a sociedade e o debate eleitoral a partir daí. Aí você diz, olha, a eleição de 2018 se deu como um tema, com alguns subtemas, mas a questão de fundo era a pauta de costumes, né, instituída pelo bolsonarismo a partir das fake news, era a mamadeira de piroca, era aquelas maluquices todas, o kit gay, né, e que a esquerda, de alguma forma, entrou e ficou dentro daquele cercado, né, ideológico do debate e terminou não conseguindo impor a sua agenda, por falhas da imprensa também. Eu sempre digo que a imprensa, a mídia, a grande mídia, mesmo a mídia alternativa responsável brasileira, teve uma parcela muito grande de culpa na ascensão do bolsonarismo, porque ela não soube, primeiro, trazer os temas de fundo relevantes para tentar mudar o assunto. Segundo, cobrar respostas do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro quando houve a facada, quando o Bolsonaro sai da cena política, a cobertura da eleição foi assimétrica. E essa assimetria, ela beneficiou o Bolsonaro, né? E havia uma condescendência, né, com essa assimetria, por um medo de enfrentar questões de fundo contra um candidato que estava com o problema que ele tinha, né, com risco de morte. Mas as instituições, como o TSE, também foram condescendentes quando permitiram que o Bolsonaro estivesse naquela disputa, não necessariamente sob as mesmas regras. E nós não soubemos, no debate democrático,
nós não soubemos mudar o assunto. Nós ficamos circunscritos àqueles temas impostos pelo bolsonarismo. Você acha que a oposição brasileira, a esquerda, aprendeu a lição, ou a gente vai repetir esse erro em 2022, ou a gente tem repetido esse erro? Pois é, essa é uma grande questão, né? A coisa do desvio do tema e de você usar a agenda, né? Então, primeiro, só um dado sobre o Bolsonaro que é muito interessante, que é um estudo, se não me falha a memória, do Pablo Hortelado, que hoje é colunista do Globo e é professor da USP. O Bolsonaro, ele sempre foi um candidato que teve os seus eleitores. Ele era um líder sindical militar, né, história conhecida e tal, e ele pegava um pouco uma parte dos militares de baixa patente e uma parte dos militares saudosistas da ditadura. Eram um pouco esses eleitores dele, que é suficiente para eleger um deputado, mas não suficiente para eleger um presidente, mas eleger e reeleger. Né? E onde o Bolsonaro dá o salto, e isso é medido por rede social, né? Onde ele começa a dar o salto é quando ele abraça uma pauta de costume, é quando acontece o kit gay. A partir daí, ele praticamente decuplica o número de votos dele. Ele pega uma pauta, que não era uma pauta tradicional dele, e ele abraça essa pauta, e ele recorrentemente volta a essa pauta, né? Então, essa pauta é muito importante para ele. Aí que eu fiz a analogia um pouco com o Duda, porque o Duda tinha uma pauta parecida também, o Orbán tem uma pauta parecida, o Duda, para além também da pauta da imigração, como você falou, que não é um problema na Polônia. Isso é uma coisa bastante interessante, que é pautar o debate, né? E quem fala muito nisso é a Ania Paulbaum. A Ania Paulbaum, no livro dela, que foi uma das pessoas que eu entrevistei para a reportagem, que é uma grande jornalista americana, uma jornalista, uma pessoa ali que fica meio... Ela não é uma pessoa de esquerda, isso é interessante, ela é uma pessoa de centro-direita, e que combateu muito fortemente o governo Trump e tem sido uma grande combatente de todos esses populismos. Né? Uma coisa que ela conta que é interessante é a capacidade do cara de pautar o debate. Quando o cara pauta o debate, ele está com meio caminho andado para ganhar a eleição. E esse é o segredo do Duda na Polônia, esse foi um pouco o segredo do Orbán, e às vezes é muito em cima de um problema que não existe, mas você age como se ele existisse. Né? E aí, eu acho que a oposição, e não só a oposição de esquerda, mas a oposição de direita também, ela tem a obrigação de chegar lá e colocar... Peraí, mas a gente está discutindo urna eletrônica. Eu escrevi uma coluna sobre urna eletrônica essa semana. Urna eletrônica é um problema para o Brasil? Vamos pensar 30 segundos. Não, né? A gente nunca teve uma denúncia forte de fraude eleitoral no Brasil. Não existe. Mas você tem um presidente da República colocando isso como uma pauta de discussão eleitoral, né? Mas a eletrônica não é um problema do Brasil. O Brasil tem outros problemas. O Brasil tem problemas de... bom, para começar, o mais grave de todos, problemas sociais, né? A gente tem uma imensa dívida social que a gente tem que resgatar e que muito da Constituição de 88 vem em cima disso. Mas a gente começa a discutir outras coisas. A gente começa a discutir pautas comportamentais ou começa a discutir não problemas como urna eletrônica. É muito importante que você tenha entre os candidatos alternativos, sejam eles de esquerda ou não, discussão de reais projetos de Brasil. Tem um dado interessante também, que eu usei na minha tese de mestrado, e que está em vários autores, que é a eleição de 94 no Brasil. O Lula é muito mais jovem que a gente, né, mano? Mas ele já estava no jornalismo. Então ele lembra mais ou menos aí da eleição de 94. A eleição de 94 tinha dois temas principais, que pegavam quase 90% somados, 90% dos brasileiros. Esses problemas eram inflação e pobreza. O brasileiro, em 94, estava preocupado com inflação e pobreza. Esses são problemas reais. As pessoas pagavam mais caro e as pessoas... a pobreza é um problema que continua existindo no Brasil. Então, é muito interessante como a eleição de 94, 98, 2002, elas se pautaram em cima de problemas reais. Em 94, o candidato que ganha, para ficar no exemplo de 94, que é quando tem esse estudo, eu acho que é o estudo do professor André Singer, que é cientista político da USP, né? Chega o Fernando Henrique e ele fala, eu sou o candidato, ele consegue convencer o eleitor que ele é o candidato mais competente para resolver a questão da inflação, porque ele era ministro da Economia, e a questão da pobreza na pesquisa do André Singer,
o eleitor mais vulnerável em 94, ele achava que era melhor para ele um candidato que não bagunçasse, não balançasse muita economia. E o Lula tinha propostas naquela época um pouco mais radicais para a economia, né? Então o eleitor achou que o Fernando Henrique era o melhor para as duas coisas. Em 2002, já achou que o Lula era o candidato melhor para resolver. E tinha o plano real que na prática melhorou a vida de todo mundo. Na hora que tirou o fantasma da inflação, a gente teve um upgrade, né, real de vida, né? As pessoas podiam comprar usando crediário, né? Antigamente era difícil, até para a classe média, às vezes, comprar crediário. Para o cidadão vulnerável não existia essa possibilidade. Ele não tinha como ir, não tinha como ir nas Casas Bahia e comprar uma televisão à prestação. Ele passou a ter no plano real, né? Que foi um momento de inclusão social e tal. Mas aí um ponto que é interessante da gente ver, o debate público brasileiro eleitoral já foi um debate sobre problemas reais, na maioria das eleições. Eu acho, observando um pouco isso, que a coisa começa a deteriorar um pouco em 2014. Em 2014, você passou a ter um debate que era muito pautado por acusações mútuas de corrupção e tal. Aí a corrupção virou um assunto muito grande na agenda. E aí, na eleição do Bolsonaro, o tema da corrupção ainda era um tema forte também. E o Bolsonaro ele conseguiu se colocar como alguém que iria combater a corrupção e tal. A corrupção é realmente um problema real no Brasil, né? Não dá para dizer que é o maior problema do Brasil, porque o Brasil tem problemas maiores do que a corrupção. Agora, quando você consegue colocar na agenda problemas que não são reais e fazer as pessoas discutirem aquilo, você está desviando o assunto e você está conseguindo fazer com que você paute o debate. E os liberais brasileiros, eles têm temas para discutir, temas como a solvência do Estado, as questões de dívida pública e tal. Os social-democratas brasileiros, eles têm temas para discutir, questões de inclusão social, de políticas públicas de inclusão, e os desenvolvimentistas brasileiros, eles também têm temas, como é que eu vou fazer para o país voltar a crescer, né? No meu mestrado, eu dei uma mapeada um pouco no debate brasileiro, historicamente. O nosso debate tem principalmente essas três correntes. A gente tem uma corrente liberal forte e uma corrente desenvolvimentista forte. As duas vêm desde os anos 50. E você tem uma corrente social-democrata forte. São três projetos de país que têm várias coisas em comum e algumas diferenças. Mas aí você tem um debate real. Eu acho que cabe aos políticos dessas tendências, dessas correntes que estão aí representados no Brasil, defenderem e colocarem os problemas reais de uma maneira que as pessoas entendam e possam debater, e colocar suas propostas. E eu acho que cabe à imprensa manter um pouco o debate dentro disso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. A imprensa sempre no mundo inteiro quem, de uma certa maneira, é um mediador do debate público, né? Mantém o debate público dentro daquele nível de debate, né? E eu acho que a imprensa brasileira, em geral, faz isso. Agora, nesse momento, a imprensa está discutindo questões reais, reformas e tal. A imprensa está criticando, inclusive nos editoriais de todos os jornais, muito o governo, porque uma imprensa não pode conviver com autocrata, né? A primeira coisa que o autocrata quer é exterminar a imprensa, né? Então, quando você tem um presidente, ele tem tendências autocráticas, autocratizantes, você tem que criticar essas coisas. E a imprensa tem feito isso também. Talvez em 2018, você falou por causa da facada, isso tenha se perdido um pouco, não só na imprensa, mas nos outros candidatos também. Mas agora é o momento dos candidatos de esquerda, de direita, de centro, apresentarem propostas e dizerem, olha, eu quero fazer isso, eu vejo esse problema no Brasil e eu tenho uma visão de futuro. Eu acho que o Brasil pode melhorar se fizer isso, isso e isso. E não ficar discutindo urna eletrônica. Eu acho que aí tem um grande desafio para a classe política. Eu vou até apostar já um tema, viu, João Gabriel, desses temas aí que tiram aí do debate principal. Eu já tenho notado em vários momentos, isso acontece até na CPI, os bolsonaristas estão puxando muito o tema da liberação das drogas, da maconha principalmente. Eles têm falado muito sobre isso, já dá para perceber que eles vão tratar isso como uma espécie de kit gay no ano que vem, já dá para identificar pelo menos um dos temas. Eu queria voltar para o cenário externo, João Gabriel. Tem aqui um comentário da nossa querida colega Florência Costa.
Ela disse que é muito bom ouvir você, João Gabriel, que você foi na mosca sobre a Índia, a Florência é especialista em Índia, morou lá há muito tempo, tem livro escrito sobre a Índia, um excelente livro. Ele fala que a Índia, onde uma eventual derrota da extrema-direita, está longe do horizonte. E no segundo Florência mandato... é correspondente, né, de jornais indianos, de veículos indianos no Brasil, sim, só peruano. Isso, exatamente. Que ela fala que você foi na mosca nessa questão aí de dizer que é no segundo mandato que o bicho pega, que é no segundo mandato em que as tendências autoritárias, autocráticas aparecem mais, né? Mas aí, João Gabriel, eu queria introduzir aqui um assunto bem dentro desse tema. Na semana passada esteve em visita ao Brasil a deputada Beatrix von Storch, do Partido Alternativa para a Alemanha, nazista de terceira geração. E eu queria que você contextualizasse, comentasse o peso, a importância ou a falta de importância, mas o que significa para o Brasil estar recebendo essa pessoa aqui, no contexto externo, quem é essa pessoa? Eu queria que você comentasse, por favor, um pouquinho a visita da Beatrix von Storch. Tem duas coisas interessantes, acho que aí tem o contexto alemão e o contexto brasileiro. Bom, primeiro, também foi um prazer ler teu livro, Florência. Antes de ir para a Índia, eu li o livro dela, peguei as dicas de Florência, e a Índia é um país incrível, é um país maravilhoso. É muito triste que a Índia tenha sido rebaixada, uma democracia tão antiga, né? A Índia, ela tem sufrágio universal antes do Brasil, né? Uma democracia que nos anos 40 já tinha sufrágio universal, o Brasil só foi ter isso em 1985, né? Então, é uma coisa maravilhosa, um país que fala tantas línguas, conseguir ser uma democracia, conseguir se manter como uma democracia durante tanto tempo, e é muito triste que você tenha agora um rebaixamento dessa nota, a gente espera muito que a Índia reaja. Em relação ao Brasil, acho que tem uma coisa interessante sobre a visita que você mencionou aí, da política alemã. Uma coisa interessante do governo Bolsonaro, ele sempre tentou, de uma certa maneira, mostrar quem eram os amigos dele internacionais, né? Se colocar dentro do cenário internacional como representante brasileiro de uma onda internacional. E a principal referência do governo Bolsonaro sempre foi o presidente americano Donald Trump, né? O Bolsonaro sempre dizia que tinha uma relação privilegiada nos Estados Unidos. Então, era um pouco o Trump e era um pouco o primeiro-ministro de Israel, né, Netanyahu. Eram duas figuras da direita internacional, queria da extrema-direita internacional, com quem o presidente Bolsonaro se identificava. Essas duas figuras, elas sofreram derrotas importantes, né, recentemente, né? O Trump perdeu a eleição, o Netanyahu é um cara muito forte em Israel, ele foi o segundo primeiro-ministro que ficou mais tempo no governo, né, lá. Mas agora ele não conseguiu formar o governo, acabou saindo, né? Não foi derrotado pela esquerda, foi derrotado por outra facção da direita, mas saiu. E eu acho interessante o governo Bolsonaro procurar figuras menores, né, lá fora, e figuras que têm a ver com a extrema-direita num país onde a extrema-direita é um grande tabu, né, que é a Alemanha. Né? A Alemanha é um país que tem um trauma que todos nós conhecemos. A Alemanha vai agora ter eleição, né, agora em setembro. O partido de extrema-direita na Alemanha andou crescendo nas últimas eleições, mas não o suficiente para ser uma força importante, né? Na Alemanha, hoje, você tem 3 forças disputando. Você tem o CDU, que é o Partido Democrata Cristão da Angela Merkel, que é a centro-direita. Você tem o Partido Social Democrata, que seria a centro-esquerda. E você tem o principal Partido Verde da Europa, que estava sendo considerado até recentemente como um partido com chance de, pela primeira vez, liderar o governo. As últimas pesquisas não foram muito favoráveis, mas as últimas pesquisas colocaram o CDU na frente, um pouco na frente dos social-democratas, e o Partido Verde em terceiro lugar. O que mostra o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro, quando ele estava tentando, de uma certa maneira, adotar como referência internacional o Trump e o Netanyahu, pelo menos eram 2 figuras vitoriosas, né? Eram 2 figuras ali que, olha, eu sou amigo do Netanyahu, sou amigo do Trump, tenho amigos poderosos lá fora, né? Eu não li as declarações dele, mas posar para foto um representante de um partido pequeno e de extrema-direita na Alemanha, sendo que a extrema-direita na Alemanha é um trauma para a Alemanha, é uma
é uma coisa bastante complicada, né? Eu acho que é uma coisa bastante estranha. João, isso que o Eumano foi ótimo, estava latente aqui essa pergunta e traçar esse parâmetro, mas dá também um pouco a dimensão, né, da desqualificação do Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa, é isso, Bolsonaro se elege por um delírio de uma parte da sociedade brasileira, entendeu? Que apostou, resolveu votar num cara que é um vagabundo. Há 28 anos, vagabundo dentro do Congresso Nacional, sem nenhum compromisso com absolutamente nada. Aí se aproxima do Netanyahu, porque ele é a maior estrela internacional, imagina, Netanyahu, na posse do Bolsonaro, né, aqui, cria essa agenda com Israel, né, cria uma proximidade com o Conselho Israelita Brasileiro, o CONIB, né, cujo presidente, Cláudio Lotenberg, médico, que foi presidente, né, da fundação que toca o Hospital Albert Einstein há muito tempo, esteve em alguns jantares com o Bolsonaro, toda aquela proximidade, aqueles frufrus, muitos negócios rolando entre militares da ativa e da reserva brasileiros que viram empresários, executivos de empresas, tal, com empresas israelenses, e aí ele posa e obriga o Lotenberg a recuar. Essa esquizofrenia política dá muito à medida também de que, ao contrário do Viktor Orbán, ou do Andrei Duda, ou do Narendra Modi, que são autocratas, caminham para serem ditadores, mas tinha um projeto, tem um projeto, né, reacionário, retrógrado, autoritário na cabeça. Aqui, a gente está falando de um presidente que sequer isso tem, não tem preparo sequer para isso, é a manutenção do poder pelo poder e um vale-tudo ideológico inacreditável, e que nos leva a essa esquizofrenia. Como é que ele recebe essa personagem, que, como você bem falou, uma personagem menor, né, para um país da dimensão do Brasil, inexistente, né? Diga, mano. Eu vou dar um pitaco aqui. Na verdade, é o seguinte, o que tem, acho que tem a experiência mostrado aí, recente, na verdade, o fato de colocar o tema, interessa para eles colocar o tema, e colocar o nazismo em discussão no Brasil é interesse deles. Então, eu acho que o objetivo, aí eu concordo com o João Gabriel, realmente é estranho, né? Ele, em vez de estar se encontrando com o Trump, está se encontrando com a Beatrix. Mas é o que eles têm, e assim, da maneira, ele também está daqui sinalizando para os neonazistas alemães também, de que o partidinho deles lá tem apoio externo num país como o Brasil, que tem lá uma importância relativa, mas tem lá a sua importância. Então, dando aqui o meu pitaco, eu acho que manter o assunto em debate faz parte da propaganda. E nisso, o Bolsonaro é muito eficiente. Eu faço um pouquinho de ressalva em relação, normalmente, à visão que se tem da imprensa em 2018. Era muito difícil a situação da imprensa em relação ao Bolsonaro em 2018. Eu quero dizer, eu vou dizer o sentido que eu estou falando. Se eu fosse entrevistar o Bolsonaro, se cada um de nós aqui fosse entrevistar o Bolsonaro naquele período, o que nós poderíamos perguntar que ia descontrolar o Bolsonaro? Eu, sinceramente, não sei. Tá? Eu, diante do Bolsonaro, nós três aqui, o que nós faríamos que seria capaz de descontrolar o Bolsonaro, de tirar uma perna dele naquela campanha? Sinceramente, eu não sei. A situação, aí está, a situação prévia, e aí tudo, justiça, imprensa, as próprias características do povo brasileiro, de determinado segmento do povo brasileiro, que tem realmente, é mais do que conservador, tem ideias de direita, você percebe isso muito em alguns rincões aí do Brasil. Mas então, só dando um pitaco aqui, viu, João Gabriel? Quem está dando pitaco, hoje é você que é o nosso convidado a dar pitacos aqui, mas eu queria colocar esse elemento, que eu acho que esse tipo de movimento cria esse ambiente para fazer propaganda para essas ideologias extremas, tá? Eu não sei o que você acha disso. Não, eu concordo. Agora, tem uma coisa que eu acho que eu concordo com isso que vocês falaram, mas eu acho que tem uma questão que
que é importante a gente olhar quando a gente está falando dos populistas, aí vale para o Brasil, vale para... Que assim, a gente fala muito, e a Ania Pobal fala muito também, né, e do fato de que você teve adesão de setores da classe média a um presidente, a um candidato à presidência, que tinha desde o começo ideias autocratas, etc. E ela fala isso, ela mostra como isso aconteceu também nos Estados Unidos com o Trump, também na Polônia com o Duda, também na Hungria com o Orbán, gente que era amiga dela, inclusive. E ela fala disso aí. Agora, uma coisa que eu acho que é muito central a gente olhar não é a classe média que elege autocrata. Não é o liberal da Faria Lima que elege autocrata. O Brasil é um país... Vocês já entraram na calculadora do Nexo? A calculadora do Nexo é uma calculadora que você digita o seu salário e diz onde você está na pirâmide social do Brasil. Se você digitar um salário de R$5.000, que é um salário de classe média no Brasil, classe média baixa, você está nos 5% mais ricos do Brasil. Eu gosto desse número R$5.000 porque 5%, faz de decorar. E porque é mais ou menos o salário mínimo aqui nos países do sul da Europa, né? Na Itália, Portugal um pouco menos, o equivalente a um salário mínimo, né? O que mostra o seguinte, 19 em 20 brasileiros ganham menos de R$5.000. 19 em 20 brasileiros estão de classe média baixa para vulneráveis, para cidadãos vulneráveis, né? Então, o que eu acho que é muito importante a gente olhar, quando a gente olha para todos esses autocratas, não foi a elite que elegeu, não foi a classe média que elegeu. Foram porções pequenas da classe média, mas quem elege é o povo. Quem elege os autocratas é o povo. Esses caras conseguiram... o autocrata, ele tem uma grande habilidade que ele conseguiu um discurso para o povão. O Bolsonaro conseguiu um discurso para o povão com o conservadorismo de costumes e com a questão da corrupção, que dizem que dificilmente vai ser tema nesse ano, porque por várias razões, né, que a gente já viu. Mas, enfim, na Hungria é o patriotismo, na Polônia é o conservadorismo de costume e o anti-imigração. Na Índia, uma coisa muito... a Florência há de concordar talvez comigo, quando eu estava na Índia não tem transporte público direito, o transporte público não é muito bom. Então, você contrata um carro com motorista. O motorista, que era um cara muito legal, e que era de uma casta muito baixa na Índia, e ele tinha o Narendra Modi como ídolo, como o cara que estava resgatando os valores da Índia, né? Então, eu acho que aí a gente tem, fora todas as questões que a gente falou que são interessantes, debate público e tal, que discurso os políticos brasileiros, da esquerda, Ciro, Lula, da direita, do centro-direita, quem o PSDB indicar, não sei se vai ser Tasso, se vai ser Dória, se vai ser Eduardo Leite, ou o Partido Novo, João Amoedo. Que discurso que... O Brasil é um país rico de políticos, de várias tendências, o que é bonito. A gente não tem polarização, mas a gente é um país que tem direita, extrema-direita, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, desenvolvimentista, social-democrata, liberal. A gente tem um monte de gente aí, o que é legal. Isso é uma democracia saudável, tem essa pluralidade, né? O que esses caras vão dizer para o povo? O que esses caras vão dizer para a população que está aí sofrendo porque não tem vacina, que está aí sofrendo porque ficou desempregada com a pandemia, está aí sofrendo porque está voltando a ter inflação, como em 1994, né? Então, eu acho que tem uma riqueza grande de temas reais para serem discutidas e uma riqueza de temas para o povo, para a gente chegar no povo. Fernando Henrique, Lula, chegaram no povo. Eles chegaram e falaram, olha, queridão, você está com inflação, eu tenho uma solução para o seu problema. Você está sem dinheiro, eu tenho aqui alguma coisa que eu posso resolver. Se a gente não tiver isso, a gente tem a possibilidade de um presidente com tendências autocráticas ser reeleito. Porque ele conseguiu chegar no povo. Como acabou de falar a Florência, eu vi aqui nos comentários, os motores de rickshaw na Índia idolatravam o Modi, né? Então, o Modi, a gente viu agora que é um tremendo autocrata, mas ele não perdeu o povão, ele tinha um discurso para o povão, e um discurso que pegou. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio para os políticos na próxima eleição, que eu acho que vai ser uma eleição, pode ser histórica essa próxima eleição, né, para o bem e para o mal. E é muito importante que essa classe política brasileira vá lá e
consiga ter discurso, ter propostas. Perfeito. João, uma conversa espetacular, né, Humano? Uma muito interessante a tua análise muito precisa em relação ao cenário político, com muito ampla, na academia. Uma visão internacional, com todos os países, a situação que está em cada país, aí, a questão da democracia, super, super interessante mesmo, viu, João? Gostei muito e vem outras vezes aqui falar com a gente, viu? Acho que pois estamos nos encaminhando para o final aqui, e deixa o Mano vai já, mas segura aí, Mano, para a gente sair junto dessa transmissão, né? Porque é o seguinte, João, a última coisa que eu te pergunto, você acha que a gente ainda tem tempo, né, sabendo, porque a gente, olhando o que aconteceu em 2018, vendo o que nós vivemos esses 2 anos e meio, um pouco mais que isso, de governo Bolsonaro, você acha que a gente atingiu uma maturidade política para aniquilar, né, 2 anos e meio não, 2 anos e meio, para aniquilar, né, esse risco da reeleição do Bolsonaro? Você ainda vê o Bolsonaro como uma possibilidade eleitoral forte? Estou aqui te pedindo para olhar um pouco à frente, porque se falar, a gente está tendo uma retomada econômica, tal, que é balela, é aquele cálculo que está todo mundo rindo do Bolsonaro, -4 mais 5 igual a 9, né? Ou seja, não sabe fazer cálculo de matemática em relação à projeção de crescimento do Brasil, que o líquido vai ser em torno de 1%, né? Nesse período de pandemia. Mas você acha que o Bolsonaro ainda tem fôlego de chegar a 2022 com chance de fazer um segundo mandato? Olha, eu tenho 2 coisas para dizer. Primeiro 25%, 30% não é pouco. Ele é um cara que o presidente sai de uma base bem razoável. Eu só acho uma coisa, ele não tem isso, tá? E as pesquisas já estão mostrando isso. A base dele mais coesa é em torno de 20%. Em torno de 20%. Mas tudo bem. Não, ok. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, é uma excelente pergunta, e aí eu jogo essa pergunta muito, não para vocês dois, estou terminando, um grande prazer estar aqui, excelentes perguntas, e foi muito legal. Volto a hora que vocês quiserem, porque eu sou espectador aqui. Agora, eu acho que eu jogo essa pergunta para os políticos brasileiros. Será que o sistema, a democracia que a gente construiu, que a gente brigou, a gente adolescente foi lá para a rua, queremos democracia, campanha das diretas, partidos políticos foram criados, um monte de liderança, Brasil admirado no mundo todo como exemplo de democracia jovem. Será que a democracia brasileira não vai conseguir produzir candidatos alternativos, à esquerda e à direita, com um bom discurso, que consigam equilibrar essa eleição? Olha, seria muito triste se a gente não conseguisse, é isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente tem um monte de político habilidoso, político bom, gente inteligente, todos esses nomes que eu citei aqui, são pessoas que estão aí, alguns concordam, outros discordam, gostam mais, gostam menos, mas a gente tem um ecossistema político à direita e à esquerda muito rico. Será que a gente não consegue produzir candidatos alternativos e discursos alternativos? Acho que essa é a provocação que eu deixo aí para os políticos da democracia brasileira. Não, muito bom, até porque o debate, por exemplo, do centro à direita, de uma terceira via, ou que viria a ser uma segunda via, né, ficam jogando essa culpa por não existir um candidato, né, à esquerda. Né? A esquerda está fazendo o papel dela, está indo colocar as teses dela, os temas dela, está indo à luta. Agora, falta sim que esse núcleo que é amplo na sociedade brasileira e essa direita que nós temos, que eu chamo sempre de liberal e democrática, que ela consiga colocar a sua agenda em debate. E aí vai uma incompetência enorme dessa política, dessa direita liberal e democrática, que nunca consegue dizer o que ela defende na realidade. Né? Quais são os seus valores, qual é o seu projeto de país.
Como fazer isso? Porque as ferramentas ela tem, né? Ela não conseguir é uma anomia de ação política muito grande, né? Aí concordo contigo. Talvez seja uma questão, né? Já estouramos o tempo. Não, claro. Uma questão de timing, né? Eu acho que isso é uma opinião pessoal, mas eu não sou político, né? Mas eu acho que os candidatos já deveriam estar colocados. Bem ou mal, os candidatos da esquerda estão colocados. O Lula é candidato, o Ciro é candidato, o PSDB, eu acho que já deveria ter colocado um candidato, mas não colocou ainda. Mas só uma provocação interessante, né? Lembra do Collor, em 89, ele, em fevereiro ou março de 89, ele era uma matéria de 2 colunas na Veja. Isso. Dizendo, será que esse cara é viável? Né? Então, às vezes, aparece alguma coisa no último momento. Mas eu acho que é um desafio para a direita e para a esquerda colocar candidaturas. Somos uma democracia. Não, perfeito, João. E a gente vai alongar esse debate na sexta-feira, aqui no Sua Excelência o Fato, com o Marcos Coimbra, cientista político, professor Marcos Coimbra, né, fundador, né, e sócio do Instituto Vox Populi, que é uma cabeça muito interessante, mas aí nisso que você fala, de como não produzir, o Antônio Lavareda, cientista político também, pernambucano, né, como é que chama? Do IPESP, né? O Lavareda, ele escreveu um artigo, há coisa de um mês atrás, dizendo, olha, está todo mundo achando que o Biden virou o Biden por causa dos temas que ele colocou na campanha, mas não estão olhando como é que foi produzido o Biden. O Biden foi produzido a partir do processo das primárias americanas. Foi o processo das primárias, aonde se discutiu o Brasil, e que o Biden não era o favorito, tanto que ele se retirou do processo das primárias, mas foram buscá-lo porque viram que era a única coisa viável para agregar no espectro político. E a gente nunca conseguiu institucionalizar um processo de primárias sério que faça com que o país viva a política não só de 4 em 4 anos, mas como um sistema do dia a dia, que isso está também isso está no teu artigo, na tua reportagem, na revista Piauí, quer dizer, é a vida democrática. E o Chile nos deu lições com essa primária chilena agora, né, em que emergiram os candidatos da direita e da esquerda, né, com uma ampla votação popular e fazendo com que o país se discutisse antes mesmo do processo eleitoral. João Gabriel, muito prazer, foi muito boa a conversa contigo, e vamos te chamar mais vezes, tá? Eu vou te importunar mais vezes. Eu te agradeço, é sempre um prazer. Obrigado, João, obrigado, até logo, e obrigado a quem nos acompanhou até aqui, e como sempre, se inscreva no canal, participe conosco, participe com superchats, né? É isso que nos sustenta. João, obrigado, um grande abraço. Um abraço, pessoal. Abraço.